Falar sobre menopausa, ela faz parte da atualidade do mundo. A população feminina, ela está envelhecendo, aliás, toda a população, e nós aqui, cirurgiões vasculares, a gente tem um enorme número, né, de pacientes que questionam, né, a questão da menopausa. E muito se tem hoje em dia sobre o que é menopausa precoce, qual que é a hora que tem que vir. E a gente sabe que variação hormonal nas mulheres tem um grande impacto na vida dessas pessoas, né, dessas mulheres. Tanto o impacto na parte da saúde, mas também o impacto social. Então, estudar menopausa hoje, eu diria que querer melhor para os seus pacientes. Eu tenho um tempo de formado já de mais de 20 anos, e é claro que a sociedade muda, a relação entre as pessoas muda, e a nossa relação com a menopausa também. E ela tem que deixar de ser um tabu. E é papel nosso passar a conhecer cada vez melhor esse assunto, e por isso eu tenho aqui a doutora Ana Paula, estou com a doutora Ana Paula, é ginecologista, obstetra, e inclusive ela foi obstetra dos meus filhos, participou de uma parte importante da nossa vida, o nascimento do Gustavo, meu filho mais novo, aqui em São Paulo. Atualmente também ela atua muito na área da ginecologia, é ginecologista também das mulheres da minha família e de vários outros pacientes que nós temos em comum. Então, muito obrigado, doutora Ana Paula, por estar aqui para a gente conversar aí sobre a menopausa, para que todo mundo possa aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que tem que deixar de ser um tabu. Rodrigo, eu que agradeço muito esse convite, para a gente conseguir falar um pouquinho sobre nós, mulheres e mulheres na menopausa. Eu sou ginecologista há mais de 3 décadas e sexóloga também, e venho observando que nós, mulheres na menopausa desse século, somos novas mulheres. Então, nós como os profissionais da área de saúde, é muito interessante a gente começar a olhar para essa nova mulher. E como uma mulher também na menopausa, eu me percebo uma nova pessoa. Eu me percebo diferente do que eu tinha de referência das mulheres na menopausa da minha família. Porém, eu percebo muito que as mulheres que me procuram hoje para conversar sobre a menopausa, para melhorar a sua qualidade de vida, é uma mulher com muitos desafios e muitos desafios sedutores mesmo para nós, profissionais da saúde. Bom, vamos começar sabendo quem que é você, doutora Ana Paula. Fala um pouquinho da sua história, de como você definiu a ginecologia, enfim, um pouquinho do que você tem na sua prática, da sua vida profissional. Eu sou Ana Paula Junqueira, uma médica, ginecologista, obstetra e sexóloga, que fui trilhando minha vida como profissional conforme eu fui trilhando a minha vida pessoal. E atualmente, por estar com meus 58 anos, a menopausa é um tema que me seduz muito. E a gente vai percebendo como médica mulher que a nossa vida tem uma representação também com a vida das nossas pacientes. Então, estudar o ciclo reprodutivo teve um simbolismo muito importante enquanto eu estava nessa fase. Eu tenho o privilégio de ter passado por uma infância como mulher, uma adolescência, todo o ciclo reprodutivo, e agora está numa fase que a gente pode ter mais visibilidade e mais interesse pelas mulheres 50 mais, e um desafio de quem seremos 60 mais, 70 mais. A gente tinha comentado que a sociedade, as relações mudam entre pessoas, e também a questão até da saúde como um todo, ela vai mudando, né? E pensar na mulher com menopausa anos atrás, não sei quanto tempo, mas pensar vamos falar de 2 gerações atrás, e a mulher com menopausa hoje, o que você vê de diferente na mulher contemporânea com menopausa? Quais as preocupações? Quais são as maiores dores dessa mulher atual na faixa que está aí no climatério? Então, Rodrigo, essa mulher é uma mulher muito, muito nova. Eu poderia dizer até que a gente pode olhar como uma mulher na menopausa desse século. Isso a gente percebe não só por literatura científica, mas a gente sente muito isso no nosso dia a dia. Quem é essa nova mulher na menopausa? É uma mulher que tem mais interesses. É uma mulher que busca muito por saúde mental e autonomia financeira. Então é uma mulher que ela encerra o ciclo reprodutivo, que é o maior ciclo que até então ela viveu, mas querendo estar no novo ciclo produtiva. Isso eu vejo como uma diferença sociocultural muito importante nessa nova mulher. E quando ela quer estar produtiva, ela também busca uma produtividade com qualidade de vida e bem-estar. É interessante porque a mulher no ciclo reprodutivo,
Se o marido estiver bem, os filhos estiver bem, o trabalho estiver bem, a família de origem estiver bem, se tudo no seu entorno estiver bem, genuinamente ela fica bem. E a mulher, quando encerra esse ciclo e passa para o ciclo da menopausa e climatério, ela vai percebendo que pode estar tudo bem, que se ela não estiver bem, não está bem. Então isso é uma diferença grande. E ela vai buscar esse bem-estar. E também tem uma questão libertadora para essa mulher. Por quê? Porque pode não estar bem em um setor da sua vida, porque se você estiver bem, também está tudo bem. Então, o que define essa mulher é um interesse em bem-estar e um interesse em produtividade. Perguntas muito comuns, né, que a gente tem no consultório, e são várias, né? Como eu disse, é uma situação que hoje as mulheres realmente estão preocupadas com motivo. A gente tem que usar todo o nosso conhecimento e a ciência aí por trás para conseguir melhorar a vida dessas pacientes. E uma delas que eu não posso deixar de fazer para você, Ana, que é sobre terapia de reposição hormonal. A gente sabe que tem linhas, né, que falam a favor, tem linhas que falam contra, dosagens, qual tipo de hormônio, os riscos envolvidos. Aí eu vou falar pessoalmente nós da cirurgia vascular, né, que é muita preocupação em relação ao aumento da trombose, mas olhando terapia de reposição hormonal, mundo atual, o que a gente pode falar que evoluiu ou mudou nos pensamentos aí nos últimos anos em relação a esse tema? Rodrigo, a terapia de reposição hormonal, ela evoluiu tanto quanto essa mulher na menopausa desse século. A gente tem muito mais pesquisas e muito mais conhecimentos e vou te ser bem sincera, menos receios sobre a indicação de uma reposição hormonal. Obviamente, quero deixar bem claro as contraindicações absolutas. Então, são mulheres com antecedente pessoal, não necessariamente um antecedente familiar, pessoal, de uma doença oncológica, principalmente um câncer de mama, um câncer de endométrio e um antecedente pessoal de tromboembolismos, de fenômenos que contraindicam realmente, absolutamente a reposição hormonal. Tirando esse grupo de mulheres, as outras mulheres terão um benefício enorme com a reposição hormonal. Esse benefício, ele é na saúde física, ele é na saúde mental, ele é na saúde óssea e ele é também na saúde sexual. E quando a gente fala um benefício em relação à saúde sexual, é um benefício também nos relacionamentos, sejam eles a curto prazo ou longo prazo. E como a terapia hormonal evoluiu muito e a gente começou a descobrir vias de terapia hormonal que a gente considera mais segura, e eu vou te explicar a sacada dessa segurança, é que as reposições hormonais tomaram um caminho por ser reposições hormonais mais transdérmicas. Isso faz com que ela faça uma passagem hepática a menos e o hormônio, quando passa pelo fígado, ele aumenta fatores de coagulação, então ele aumenta fatores de risco. Se a gente poupa isso, a gente está minimizando o risco. Os benefícios, nós vamos conversar sobre eles, mas os benefícios são incontáveis. Então, vamos começando com a segurança do paciente. Essa via transdérmica era em forma de adesivo, em forma de gel, que a absorção é transdérmica, implantes subcutâneos e agora chegou o spray transdérmico. Então, esses hormônios são considerados hormônios bioidênticos, que são hormônios extraídos da natureza, de algumas plantas, do inhame também, e eles são formulados e alterados quimicamente, mas de uma biologia muito idêntica ao nosso hormônio endógeno. E também tem um segredo em relação à reposição hormonal. Se a gente começa mais precocemente, com a paciente mais jovem, talvez naquela janela dos 50 aos 59 anos, ele também vai ter menos riscos. Se você começa uma reposição hormonal numa mulher 60 a mais, parece que existe um aumento de riscos, inclusive de doenças cardiovasculares. Então, o hormônio é uma facilitação de qualidade de vida da mulher e a gente tem que olhar para essa mulher mais precocemente. Uma coisa que eu gosto de deixar muito pontual é: essa sua blusa rosa tá linda, mas talvez se eu colocar essa blusa em mim, eu não goste, acho bonita em você, mas posso não gostar em mim. Então a reposição hormonal tem que vestir
a mulher. Então a gente apresenta um leque de possibilidades, mas a gente personaliza isso. E também a gente pode ir trocando, viu? De uma via de administração por outro, de um planejamento terapêutico de reposição hormonal para outro, conforme ela também está trilhando nessa década da menopausa, conforme as suas queixas, conforme os seus interesses, conforme a sua demanda, sempre olhando qualidade de vida e minimizando o risco, que isso é uma obrigação nossa. Rodrigo, agora eu tenho uma curiosidade pessoal, mas gostaria de ouvir muito a sua opinião para um tema que tem vindo com muita frequência ao meu consultório, que é sobre o lipedema. As mulheres na menopausa, por uma alteração fisiológica do declínio hormonal, principalmente o declínio estrogênio, elas têm uma alteração da composição corporal. Elas têm uma tendência a fazer um fenômeno que a gente chama de centralização adiposa. Então, elas começam a ter um fenômeno de que a gordura corporal começa a se centralizar. Isso faz com que a mulher sinta um impacto muito grande na sua imagem corporal e na sua autoestima. Quando isso é associado nas mulheres sabidamente portadoras do lipedema, eu percebo que a busca delas em termos de alteração corporal mesmo aumenta muito nessa fase, não só nas mulheres jovens. Então, as mulheres na menopausa têm muito interesse a conhecer o lipedema e a gente sabe que não é um diagnóstico tão fácil de ser realizado. O que você pensa sobre isso? Olha só, o lipedema, né? Se a gente for buscar, interessante isso, publicações sobre lipedema, os últimos 5 anos e os últimos 85 anos, é igual. Ou seja, se publicou tanto nos últimos 5 anos sobre lipedema do que nos últimos 85 anos. Então é um assunto muito que está sendo impactado. E a gente sabe que o lipedema foi uma doença descrita em 1940, mas é uma doença global, é uma doença sistêmica e inflamatória, e sabemos que alguns gatilhos estão envolvidos, entre eles os gatilhos hormonais. Em geral, não é a menopausa que vai desencadear o lipedema, né? Ou seja, não é essa alteração hormonal já, que é a queda do hormônio, que vai aumentar o lipedema. Porém, toda a conjuntura que a mulher acaba sendo submetida nessa fase acaba podendo provocar ou desestruturar um equilíbrio que ela pode ter, e aí sim ter mais manifestações do lipedema. O lipedema é caracterizado ali por essa desproporção, né, de gordura presente, é uma gordura diferente, a gente já sabe isso histologicamente, ela é uma gordura diferente, e que reage diferente também a alguns estímulos. Fala-se que é uma doença inflamatória do corpo. Então, se a gente pensar que na menopausa a mulher está muito sujeita a vários desequilíbrios, ela pode sim ter a reagudização, a manifestação pior do lipedema nessa fase, e aí que acho que a gente tem que cuidar de forma conjunta nas mais diversas áreas, né? Na nutrição, na psicologia, na ginecologia obstetrícia, na dermatologia e, sem dúvida nenhuma, na cirurgia vascular, para que a gente possa englobar e assistir essa paciente da melhor forma possível. Muito bom, Rodrigo. Isso nos ajuda bastante. E o que eu tenho percebido é que as pacientes menopausadas com lipedema, por outros fenômenos da menopausa, como alterações metabólicas, muitas vezes o aumento de resistência à insulina, essas alterações no metabolismo têm uma alteração não só hormonal, como dessa composição corporal, e ela vai tendo uma resposta realmente sistêmica mais inflamatória. Qual é a grande oportunidade? Ela se desconforta mais. Então elas buscam a nossa ajuda. E o lipedema é isso, ele tem que ser multidisciplinar. E algo nasce com esse diagnóstico e com essa preocupação, que é motivação para mudança de estilo de vida. Rodrigo, outro assunto que me traz agora aqui. A gente sabe do poder protetor dos hormônios, principalmente estrogênicos, em relação aos vasos, em relação ao endotélio, em relação à parede dos vasos. A partir do momento que a mulher diminui essa produção endógena desse estrógeno, a gente observa mais queixas, não só do risco de possíveis fenômenos tromboembólicos, que muitas vezes isso não é uma queixa, é muito mais uma preocupação, mas uma queixa em relação aos seus vasinhos, às suas varizes, e sempre uma associação como se esse tratamento e essa reposição hormonal pudesse agravar esses fenômenos vasculares. Ana, muitas pacientes têm esse receio, né?
Aliás, é até curioso que às vezes as mulheres nem lembram do risco de trombose, mas falam do risco de varizes e vasinhos. Nós não temos, tá, pelo menos uma grande comprovação de que o uso de hormônio ele vai levar a isso. O que a gente tem? É claro que a gente tem estudos populacionais, a gente fala de estudos epidemiológicos, né? Aquele estudo que a gente pega um monte de gente e vê o que cada um está usando e o que cada um tem mais de doença. Nesses estudos populacionais, tem relação o uso de hormônio com o aparecimento de pequenos vasos, sim. Mas quando se for pesquisar de forma mais laboratorial, né, de forma objetiva, o porquê que isso acontece, não se encontrou, inclusive não se encontraram receptores em vasos neoformados de estrógenos e progesterona, tá? Não se encontrou receptores de hormônios femininos em vasos recém-formados. Nós temos, sim, outros fatores de crescimento inflamatório, isso tudo a gente vê, mas de hormônio não. Então, dizer que a terapia de reposição de hormônio, no caso de uma mulher que necessita ou foi optado por isso no período da menopausa, vai obrigatoriamente a ter mais vasinhos ou varizes, eu diria que é um fator de risco a mais, mas não seria o principal. Então, eu não veria esse tipo de situação como um obstáculo para que fosse feita uma terapia de reposição de hormônio desde que indicado. O que eu digo é o seguinte, a minha opinião é que se você tem benefício com a terapia de reposição hormonal, faça. Porque o malefício possível, hipotético, de aumentar varizes e vasinhos, ele é secundário diante do benefício que você pode ter com uma terapia de reposição de hormônio bem indicada. E se por acaso esteticamente ele piorar, a gente vai lá e consegue realizar o tratamento com as técnicas mais diversas que a gente tem disponível. Então, Rodrigo, a gente conhece bem, viu, os benefícios da reposição hormonal, mesmo nas mulheres que têm essa fragilidade vascular e têm um antecedente genético muito importante para isso. Mas essas mulheres vão ter um benefício com a terapia hormonal e não é um benefício só físico, orgânico. Elas vão ter benefício na sua saúde mental, emocional. Ela vai ter um benefício também dentro do seu compreendimento do que é essa fase de que ela está vivendo, e essa compreensão, ela está muito ligada a essa busca de bem-estar, como a gente falou, e essa busca de bem-estar, ela tem que estar associada a uma busca de estilo de vida, porque os sintomas da menopausa, sejam eles o fogacho, que é um fenômeno vasomotor, ou a sudorese, ela também tem um distúrbio de sono importante, ela também tem uma irritabilidade característica dessa fase, ela tem um declínio da autoestima. Então, a mulher que tem uma fragilidade vascular, que vai buscar os profissionais com esse intuito de reposição hormonal, a gente consegue no todo melhorar a qualidade de vida dessa paciente, é uma oportunidade para nós. Mas sempre vai ficar a pergunta, como eu vou prevenir esses fenômenos vasculares? Varizes, vasinhos, porque a mulher precisa de compreender sobre essa prevenção também. Bom, é uma pergunta também importante, porque não tem segredo, tá? Não tem segredo, porque prevenir varizes e vasinhos, eu diria que é algo que a gente consegue fazer a vida toda. Mas olha só o que precisa fazer no período da menopausa e em qualquer outro período. Cuidar da saúde geral, ou seja, peso, atividade física, bem-estar, tá certo? Então, esses cuidados que vão fazer o controle maior de pequenos vasos, inclusive no período da menopausa. Agora, o período da menopausa tem um agravante, tá, Ana? Que é o seguinte, e a gente acaba não pensando. Quando você tem, a partir dos 40 anos, é estudado isso, que você começa a perder de forma muito mais acentuada a massa muscular. E a potência muscular é uma das principais formas da gente conseguir um retorno venoso eficiente. Ou seja, uma mulher que tem perda hormonal e depois consequentemente acaba tendo perda muscular, perda de potência, ela sim vai estar mais sujeita a alterações de retorno venoso e, consequentemente, a sintomas dessa deficiência de retorno venoso. Por isso, um cuidado adicional que eu acho que a gente tem que ter, fora os cuidados que a gente tem em toda a vida para a parte vascular venosa, é que tem que estar muito bem preparada para diminuir ou conseguir o máximo retardar essa condição de perda muscular que é tão comum ali acontecer conforme vem a idade, principalmente aí nas mulheres
no período do climatério, no período de menopausa. Rodrigo, é exatamente isso, né? E hoje a gente observa que as mulheres 50 a mais, elas chegam nesse período da vida já com investimento na quarta década de vida, em termos de uma vida social mais ativa, mas uma vida física mais ativa. Então, a gente até costuma dizer que essa mulher que chega aos 50, elas estão representando até essas novas mulheres que seriam as de 30. E é interessante que antigamente a gente falava que a gente começava a vida aos 40. Será que essas mulheres de 60 não serão as novas 40? Justamente porque elas já vêm com um interesse muito grande a partir da quarta década de vida. Bom, Ana, a medicina tudo traz longevidade, traz saúde. E por isso as mulheres de 50 hoje são as mulheres de 30 de antes, né? Os 50 são os novos 30. E o que as mulheres podem fazer, o que elas podem executar ou podem procurar para viver melhor, viver com saúde aí esse período do climatério, esse período da menopausa? Então, Rodrigo, essas mulheres 50 a mais, elas têm interesses em comum. Esse interesse é de ser mais produtiva, de ser mais ativa, de ser uma mulher mais interessante, de ser uma mulher mais saudável. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando de saúde física e saúde mental. Então, essa mulher tem muito interesse em ter um bem-estar dentro das suas emoções. Então, esse interesse da mulher vai fazer com que ela se movimente e faz com que nós, através do nosso conhecimento, a gente direciona esse movimento dessa paciente. E assim, são movimentos não impossíveis de serem feitos e muitas vezes não muito custosos. Você precisa produzir músculo. Então, assim, a produção de músculo, ela é necessária nessa fase da vida. Eu sempre comento com minhas pacientes que esse é o melhor investimento que ela possa fazer. Então, se é uma paciente que pode fazer atividade física só 2 vezes na semana, não são 2 vezes só no Pilates. Vai 2 vezes na musculação, se sobrar a terceira, vai para o Pilates, vai para a natação, vai para atividades que dê prazer, mas a musculação é necessária. Associado a isso, é muito importante a gente ter uma dieta balanceada. Essa dieta balanceada não é um regime, como antigamente a gente colocava as mulheres na menopausa. Essa dieta não é tirar alimentos dessa mulher, é agregar, é colocar suplementos e alimentos para essa fase da vida, para que você tenha o melhor desempenho também na longevidade. Mas quando a gente recebe uma paciente que a gente percebe que está com baixos interesses, por uma questão também de sintomas às vezes ansiosos ou depressivos, que a gente pode até comentar um pouquinho mais tarde, eles são comuns nessa fase, está aí o nosso papel, de sinalizar, de sacar e de orientar bem essa paciente. Então, assim, existe uma coisa básica, que chama-se anamnese. Então, você colha e acolha essa mulher. Então, o que a gente pode fazer? Escutá-la. Ana, uma das principais queixas que causa até vergonha, né, nas mulheres, e deveria deixar de novo, acho que a gente está evoluindo socialmente justamente para caminhar de forma melhor. Se antes a questão sexual, né, era muito ligada ao sexo masculino, hoje a gente sabe que é importante para todo mundo, inclusive as mulheres, e na menopausa tem aquela questão, a gente fala da andropausa também, não, mas né, na menopausa tem aquela questão da libido, né, a queda da libido, por que acontece, como que a gente pode manejar, afinal de contas, né, é só o hormônio baixo que faz, ou seja, só repor hormônio que a libido volta, ou será que tem impacto social? É um relacionamento que você tem que mudar, enfim, como que a gente enxerga essa questão da libido dentro desse período já tão complexo da mulher? Então, Rodrigo, primeiro a gente tem que entender um pouco melhor o que significa a palavra libido, porque a gente ficou associando a libido como desejo sexual. E a libido, na verdade, é uma energia vital. Você pode ter, sim, uma libido erótica, mas você também pode ter uma libido intelectual. Então, ter libido é ter uma energia vital. Obviamente, quando a gente fala do libido sexual erótico, sempre tem uma outra pessoa, um outro parceiro ou uma outra parceira que sinaliza esse declínio. Muitas vezes esse é um pano de fundo, porque tem outra pessoa te visitando nesse declínio.
Então, a gente primeiro precisa entender que falta de libido que ela está queixando, porque muitas vezes diminuição de interesse sexual, de interesse. E daí a gente vai vendo uma diminuição de interesse muitas vezes pela vida. E isso começa antes da menopausa. E na menopausa isso eroticamente é muito visível. Porque sim, não é negável e inegável que o declínio hormonal afeta, sim, a resposta sexual feminina. E esse declínio hormonal nas mulheres está aí, nessa faixa dos 45 aos 55 anos, que é a faixa mais comum da menopausa. E esse declínio hormonal para os homens está lá para frente. Então, a mulher sente primeiro essa fase. Então, é um fato, sim, mas não é só isso, né? A alteração de desejo, ela é sempre multifatorial. Então, a gente precisa, de novo, escutá-la. Mas muda a resposta sexual. A resposta sexual, ela vem de uma fase linear. Então, tem o libido, o desejo, depois a resposta excitatória, para chegar na resposta orgástica. O que a mulher vai percebendo ao longo da vida, principalmente na terceira, quarta e na quinta década de vida, que ela diminui naturalmente o desejo espontâneo. Então, esse desejo espontâneo, ele diminui. Como que a gente faz com que esse desejo surja novamente? A gente tem que estar receptiva à fase excitatória. A gente deve estar receptiva a estímulos excitatórios, e são esses estímulos excitatórios que vão gerar o desejo. E uma vez gerando esse desejo, a excitação aumenta, a gente consegue ter uma resposta sexual satisfatória, não necessariamente orgástica, mais satisfatória, porque você faz uma resposta mais circular. Então você tem que estar receptiva a estar excitada. Estar receptiva a isso, você tem que estar receptiva a vários outros fatores. Daí engloba o seu próprio bem-estar, o seu estilo do dia, a sua fadiga, a sua sobrecarga, o seu relacionamento com a sua parceria, mas o seu relacionamento contigo mesmo. Então, a receptividade, ela tem que ser mais valorizada do que propriamente dito a gente olhar para uma mulher na menopausa e falar, ela não tem mais desejo espontâneo, então ela está num declínio total da sua sexualidade. Não. Essa mulher pode entender que essa resposta é de outra maneira e vivenciar uma sexualidade extremamente favorável e diferente muitas vezes. E o que a gente precisa conscientizar também são as parcerias. Não só os parceiros, como as parceiras. E esse declínio do desejo espontâneo, ele é mais visto no relacionamento a longo prazo. Então, muitas mulheres chegam na menopausa com um relacionamento de 1, 2, às vezes até 3 décadas de vida. E nos relacionamentos a longo prazo, o desejo espontâneo é menor. No relacionamento a curto prazo, ele é mais rápido. Então, também a gente tem que escutar essa mulher e saber quais são os interesses de relacionamento que ela tem, 50 a mais. Sim, então temos um declínio hormonal. Sim, temos um declínio hormonal também na saúde geniturinária vaginal. A vagina diminui o trofismo por uma queda estrogênica e esse canal vaginal, que era muito favorável a uma cópula, ele começa a ser desfavorável, ele começa a ser ardido, ele começa a ser doloroso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para o cérebro não identificar sexo com dor, porque sexo é prazer. Outra questão que eu acho importante, principalmente no mundo atual, né, que a gente fala muito sobre a saúde mental, né, a saúde emocional. Qual que é o tamanho do impacto, né, da menopausa nessa área, a área da saúde emocional? Porque isso pode, às vezes, desencadear ou vir desencadeado de outras coisas. E a gente quer tentar entender como que se pode atuar nessa área, o que as mulheres podem fazer, o que você pode falar para que elas possam lidar com essa situação de forma melhor nessa fase, tá certo? Ou seja, o que ela pode buscar, o tipo de ajuda, ou o que ela precisa observar ali no dia a dia dela, que ela pode perceber, poxa, eu não estou legal aqui, talvez eu preciso de fazer uma coisa ou outra. Então, o que a gente pode dizer para os nossos pacientes, para as nossas amigas aqui, que estão próximo desse período, ou estão vivendo esse período? Então, Rodrigo, a saúde emocional tem um efeito direto
e interessante e muitas vezes doloroso nessa mulher na menopausa, porque a gente sabe que a nossa modulação neuronal ela não é só feita por neurotransmissores, como a gente também acreditava antigamente. Serotonina, dopamina, GABA, endorfinas, glutamato. A gente sabe hoje que a gente tem neurônios, receptores de hormônio, moduladores de hormônio. Então, os hormônios também modulam os neurônios, então modulam a sinapse e a evolução de uma mente como os próprios neurotransmissores. Então tem sim um impacto direto na saúde mental e na saúde emocional das mulheres na menopausa. A gente sabe que existem mulheres que já têm mais vulnerabilidade a esse declínio da saúde emocional. Essas mulheres são mulheres com fatores genéticos, então é muito importante novamente a gente ter uma escuta e conhecer outras mulheres da família, quer dizer, outros antecedentes familiares, mas também tem pontos muito importantes para a gente olhar antes da menopausa. Como foi a saúde emocional dela, infância, puberdade, como visitar a saúde emocional dela durante o ciclo reprodutivo e principalmente gestacional e puerperal, porque daí a gente já vai identificando as mulheres que têm essa vulnerabilidade maior e que aí a nossa atuação em benefício dessa paciente muitas vezes é usar medicamentos de ação central associada à reposição hormonal. E hoje a gente tem uma gama de possibilidades de medicamentos seguros e muito estudados, que são medicamentos seletivos da inibição da recaptação de serotonina. Então, o que é isso? Deixa o cérebro com mais serotonina. Então, deixa esse cérebro com uma modulação mais favorável à saúde emocional e mental. E tem muitas mulheres que têm a contraindicação absoluta, como a gente conversou no início sobre a reposição hormonal, que elas vão ter um benefício enorme com o tratamento, que a gente chama tratamento não hormonal para a menopausa, que entra nesse grupo de medicamentos. Então, o médico hoje tem uma atuação medicamentosa importante sobre a saúde emocional e mental da mulher. Mas, muitas vezes, você não precisa atuar com medicamentos. Existem técnicas que a gente chama de medicina integrativa que auxiliam muito. A mulher tende a ter um cérebro mais ansioso na menopausa e ela tende a ter maior risco de pensamentos e comportamentos e estados depressivos. A ansiedade, só da gente ser mulher, a gente tinha 3 mulheres ansiosas para um homem ansioso, e eu vou te falar uma coisa, depois da pandemia eu acho que está 4 para 1. Então só o fato da gente ser mulher, a gente já tem mais essa predisposição e isso é muito visível no climatério. Então, dessas medidas, o que a ciência mostra muito, e a gente tem uma equipe fantástica na Unifesp, na Universidade Federal do Estado de São Paulo, que estuda isso há bastante tempo, que é o efeito favorável da meditação sobre esse cérebro ansioso e essa mulher. O trabalho da Unifesp é tão bacana, eles desenvolveram técnicas de 2004 para cá, que são estudadas em mais de 30 países. E qual é a vantagem da técnica meditativa? Ela não é custosa, ela não custa. É um investimento de 10, 15, 20 minutos por dia, sem um custo financeiro, porque a gente está falando de várias técnicas que a mulher precisa ter condições financeiras para atuar. Associado a isso, a TCC, a terapia comportamental cognitiva, ela é muito favorável. E a psicoterapia e muitas vezes a psicanálise, a gente revisitar Freud na nossa vida anterior, é uma grande oportunidade. Então a gente tem sim medidas terapêuticas medicamentosas e não medicamentosas. E o que eu vejo de alguns anos para cá, e parece um pouco que depois da pandemia aumentou. Vem muito para mim no consultório a mulher se queixando de uma névoa mental. Como existe um novo cérebro na menopausa, e isso já é cientificamente comprovado, que existe um novo cérebro na menopausa, que esse cérebro na menopausa tem diminuição de memória, diminuição de concentração e tem até um declínio cognitivo, sim. Não é um declínio cognitivo patológico, mas a mulher percebe que ela estava aqui. Obviamente ela não está aqui que seria um declínio patológico, mas ela percebe
uma alteração nessa performance mental. E isso, muitas vezes, impacta de uma maneira muito frustrante para essa mulher. Porque a gente falou dessa nova mulher, ela quer ser extremamente produtiva e ativa, e ela vai percebendo que essa névoa modula o cérebro dela de uma maneira que ela vai perdendo às vezes até uma autonomia. Perde fala, perde concentração, perde foco. E como com esse declínio mental, fisiológico e hormônio dependente da menopausa, você diminui um pouco mais o foco, a atenção, e o cérebro ansioso totalmente desfocado, ela fica totalmente perdida dentro dela mesma. Não só de pensamentos, como de ações, né? Então, às vezes a gente saca, peraí, então aqui também tem um comportamento ansioso. Porque o cérebro na menopausa é um cérebro que precisa de foco. A mulher mais jovem, ela é multitarefa. Isso é uma característica. E ela vai carregando essa multitarefa como um troféu. É bacana fazer um monte de coisa. Tem que tomar também atenção com isso, né? Mas a gente traz isso como um troféu. E daí, na menopausa, a gente tem que ter foco. Então, é fazer uma coisa por vez, né? E usar estratégias de comportamento também caseiros, básicos, que te beneficiem, como vou escrever, vou tomar atenção a isso, papel e caneta, um cérebro mais analógico, vou sair um pouquinho da tela, vou sair um pouquinho, não é sair da rede social, mas vou investir mais tempo na minha leitura, no meu olhar do que o que está acontecendo com o mundo e com todo mundo. Então a gente tem que entender que esse cérebro precisa de alguns minutos, não só para a meditação, mas de alguns minutos para uma organização de pensamento. Então, um diário, eu sempre dou uma dica, faz um diário, escreve, não precisa ser diário não, semanário, o que seria o semanário? Uma vez por semana, registre as suas emoções, seus desconfortos e converse com a família. É importantíssimo essa conversa familiar, porque às vezes nessa família, essa mulher é a primeira mulher desse século, dessa menopausa, é a primeira mulher com interesses diferentes do que as avós. Então, conversar com a família, com os amigos é muito bom, e com os profissionais de saúde. Além do que a gente falou de atividade física, alimentação, é importantíssimo o gerenciamento de estresse. Então você tem que entender qual o nível de estresse e aprender, literalmente, gerenciar esse estresse. Eu gosto de falar para minhas pacientes que você tem que escolher as brigas que você entra. Gostaria então de agradecer, Ana, muito obrigado por você estar comigo aqui, né, conosco, né? Todo mundo aqui que ouviu a gente nesse bate-papo. Eu acho que, para mim, pelo menos, foi muito enriquecedor. A gente tem que continuar fazendo isso para que a gente possa esclarecer. Eu falo que a exposição, muitas vezes nas mídias, muitas vezes a gente quer ficar mais retraído, né? Mas eu fico pensando que se pessoas boas, né, com informação consciente, com informação relevante, científica, não se mostrar e não elucidar ou esclarecer, iluminar melhor a nossa sociedade, a gente não pode deixar nas mãos ali de informações que podem vir errada, fake news e tudo mais. Então, agradeço muito a sua presença, esse bate-papo franco, aberto, científico, baseado na experiência clínica sua, que é imensa. Eu acredito que todo mundo aqui que escutou a gente nesse bate-papo deve ter aproveitado muito. E se você tem alguma coisa a mais, né, que queira perguntar sobre esse assunto ou algum outro, basta escrever para a gente aqui, que a gente vai atrás para tentar esclarecer o melhor possível dentro da área da ciência, da medicina, com ética e incorporado com experiência. Rodrigo, eu que agradeço imensamente, a gente como colegas e parceiros e com interesse muito de aliviar sofrimentos, além da cura dos nossos pacientes, mas te agradeço também como mulher, te agradeço também como uma mulher de 58 anos, te agradeço também por estar um cuidando do outro, porque isso eu acho que é o mais importante nesse mundo atual, bastante hostil para a humanidade. E eu quero deixar uma frase que eu acho que representa todas nós, mulheres, na menopausa. Seria: zele por este momento, mergulhe em suas particularidades, seja sensível ao que você é, seja sensível ao seu desafio, seja sensível à sua realidade. Beijo.